Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve, deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Terceiro comando puro, TCP, desafia comando vermelho, CV, em São Gonçalo em plena quarentena. Com apoio de Pichote da Coruja, Pivete tenta dominar áreas no Bairro Vermelho e Pita, cobiçadas por jogador e Chapolin. Mesmo em tempos de pandemia de Covid-19, gerada pela propagação do coronavírus, os traficantes de facções rivais não dão trégua para a quarentena quando o assunto é a disputa por territórios na região. E o foco agora engloba áreas do Bairro Vermelho e do Pita, em São Gonçalo, controladas pelo Comando Vermelho, CV. E quem tenta invadir os territórios são traficantes do Terceiro Comando Puro, TCP. A guerra entre criminosos de diferentes grupos no submundo do crime em diferentes pontos de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Apesar dos louváveis esforços, engana-se quem pensa que os traficantes não dominam seus territórios no Rio de Janeiro. Sempre houve um vasto controle, que até um míope poderia perceber. As operações de venda de drogas nas comunidades nunca pararam, estando a pleno vapor, e movimentam milhões de reais, sustentadas por um mercado consumidor pulsante que prolifera cada dia em várias camadas da sociedade. O tráfico de drogas é atividade fim das quadrilhas devido à alta lucratividade que o negócio imundo proporciona, e dele derivam as demais modalidades criminosas que atormentam as estatísticas da violência, como os roubos. Para manterem fortalecidos seus domínios e se protegerem precisam de armas, de baixo e grosso calibres, cuja entrada no país não se consegue obstaculizar. Temos, assim, o porquê de tantas apreendidas pela polícia e a existência de outras tantas em poder dos traficantes. Equivocou-se, outro sim, quem imaginou que o projeto da UPPs obteria a rendição dos traficantes, com a implantação de uma nova ordem. O verbo adequado à realidade talvez fosse o espalhar. Quando foi iniciado esse bom projeto, que falhou nos ajustes, cuja ideia central seria a retomada dos terrenos ocupados pelo tráfico, com o indispensável apoio das Forças Armadas, acreditaram que, uma vez conquistados os territórios, o tráfico iria enfraquecer, os marginais mudariam seus conceitos e o policiamento ostensivo circularia com tranquilidade. Ocorre que, da ilusória bem-sucedida etapa de ocupação, revela-se que somente serviu para afugentar os covardes bandidos e selar uma sensação de paz superficial nas comunidades e nas ruas, pois o problema maior ainda não tinha sido resolvido. Esqueceram-se de conjugar a demonstração de força com outra medida importante que era a investigação policial, visando a prisão e condenação dos traficantes, e, principalmente, descobrir onde escondiam as armas e para onde era levado o dinheiro obtido com a atividade criminosa, que, certamente, se encontrava guardado ou transformado em algum patrimônio de aparência legal. Com a saída física, não de fato, por uns instantes, dos bandidos das comunidades por eles controladas, ou mesmo, com a prisão de alguns poucos e até certos líderes, o que se observa é que fizeram uma retirada estratégica, se reorganizaram, e retornaram com muito mais vigor, ampliando seus portfólios de negócios sujos, até em lugares antes desconhecidos de suas ações. A maioria desses traficantes nasceu na própria comunidade ou nela moram, conhecem as pessoas e os relevos que formam seus quartéis generais, o que dificulta a ação da polícia. O tráfico, para eles, funciona como um modo de vida, de obtenção de ascensão e prestígio social, muitos dos quais sequer ligam para o risco de morte e exalam seus mais perversos instintos animalescos. Se enquadram num grupo que convive, naturalmente, com a pobreza, o desalinho familiar, o abandono do poder público, e até com a prisão, que chega a engrossar seus currículos na organização a que pertencem. Assim, serve o ambiente como força atrativa de cooptação para fabricar um exército de bandidos do tráfico, que os fazem cegar para baixa expectativa de vida, cujo dinheirinho, por vezes, sequer dá para pagar um enterro digno. A polícia sempre poderá trabalhar melhor para reduzir os índices de violência e ajudar no processo de pacificação social, desde que conte com estrutura adequada, recursos, e participação da sociedade. Todavia, deveria ser o último remédio dado a um paciente doente, e não o primeiro. Com a execução de uma ação policial, podem acreditar, falharam a prevenção ao crime, a educação, a saúde, a habitação, o saneamento básico, o emprego, e a dignidade da pessoa humana. A matéria de hoje mostra os movimentos orquestrados pelas lideranças das quadrilhas do CV e do TCP para ocupar territórios rivais e assim, expandir ainda mais os negócios, que incluem não apenas o tráfico de drogas,
mas também a arrecadação de dinheiro para a exploração dos mototaxistas, motoristas de aplicativos e de canais de TV a cabo clandestinos conhecidos como GatoNet. Conforme o canal vem divulgando, os traficantes do TCP, logo após a morte de Thomas Jason Vieira Gomes, 3N, em novembro do ano passado, durante a operação policial em Cabuçu, Itaboraí, decidiram se associar a milicianos para tentar fazer frente aos CV na disputa. A disputa, que se intensificou em Itaboraí, com um racha entre dois grupos paramilitares, no mês passado, agora começa a se intensificar em São Gonçalo. Na cidade, o território em disputa abrange o Barro Vermelho e o Pita, área de grande concentração de moradores, com proximidade a pontos importantes do poder público em São Gonçalo, como o Fórum de Santa Catarina, em região vizinha. Há 2 semanas, traficantes do TCP reiniciaram os confrontos, com tentativas de invasão de áreas dominadas pelo CV nas comunidades conhecidas como Rua da Feira e Coreia. Segundo investigações da polícia, o TCP montou uma base no Complexo da Alma, no Coelho, para receber criminosos dos complexos da Maré, Serrinha, Amarelinho, Cidade Alta, Vigário Geral, São Carlos, e dessa forma, formar bondes armados, para atacar a quadrilha do CV nesses locais. Pelo lado dessa facção, quem comanda as ações são um criminoso identificado pela polícia apenas como jogador, acusado de gerenciar áreas do Engenho Pequeno, junto com o comparsa Chapolin. Já do outro lado da pista, a facção Comando Vermelho, CV, dos complexos do Salgueiro e Caramujo estão lá com todas as forças, recebendo reforços dos complexos do 18, Urubu, Nova Holanda, Jacarezinho, Manguinhos, Rocinha, Penha e Alemão. Quem tratou de investir na região metropolitana foi o primeiro escalão da cúpula do Comando Vermelho. Após conquistar esses importantes territórios na capital e Baixada Fluminense, a cúpula vê com bons olhos a oportunidade de abrir uma filial no Complexo do Salgueiro, maior reduto do lado de cada Baía de Guanabara da facção, o Comando Vermelho, CV, ao tomar conhecimento, em meados de 2018, de que o gerente Thomas Jason Vieira Gomes, o 2N, cria da comunidade, queria pular e dar um golpe de Estado. Os planos dessa ala da facção ainda estão em vigor, e toda a intenção nas quais se baseiam numa suposta tentativa de invasão ao Complexo da Alma, de T590, TCP. Assim, para tentar dominar quase todo o território da região metropolitana e todas as favelas do Jockey e transformar o bairro num novo QG, como em favelas dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Na mira do Comando Vermelho, Itaboraí, a milícia buscava acordo com traficantes do CV que expulsava de Itaboraí. Apesar de ter expulsado traficantes do Comando Vermelho, CV, de diversas localidades de Itaboraí, a milícia que foi alvo de diversas operações, o vulgo Renatinho Problema buscou acordo com bandidos da maior facção criminosa do Rio. Mas a alta cúpula do CV nem deu muita atenção para o papo do ex-miliciano, que recentemente havia dado um golpe na milícia daquela região de Itaboraí. Então, Renatinho, sem ter para onde ir, ele se batizou na sua nova facção TCP. Eles têm ordens expressas das lideranças da facção de retomar os territórios que ficaram durante semanas com TCP, em meados do ano passado, mas acabaram voltando para o grupo de Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, integrante da terceira geração da família Passarinho, que há anos tem membros com a ligação na criminalidade no Barro Vermelho e no Pita. Com 8 mandados de prisão em aberto, ele só conseguiu voltar ao poder com a ajuda que veio de dentro de presídios, orquestrada, segundo a polícia, por Wallace Batista Soalheiro, o Pichote, que foi alçado a uma das principais lideranças do CV, em São Gonçalo, com a morte de Luiz Carlos Gomes Jardim, o Luiz Queimado, em junho do ano passado, na Bahia, em decorrência de câncer nos ossos. Pichote, líder do Complexo da Coruja, em Neves, e de outros pontos de venda em São Gonçalo, como o Campo Novo e a Rua dos Eucaliptos, na região de Maria Paula, tem mandado reforços da primeira comunidade a Pivete. No início do mês, a justiça negou um habeas corpus para que Pichote pudesse cumprir a pena em regime semiaberto. Os advogados do traficante alegavam que ele poderia ser contaminado pelo novo coronavírus. Pichote permanece preso em uma unidade do Rio de Janeiro. Segundo levantamentos de setores de inteligência da polícia, o TCP retomou interesse em expandir seus domínios não apenas em São Gonçalo, mas também em Niterói e Itaboraí. Na primeira cidade, já mantém bases nos morros do Santo Cristo e na Palmeira, na zona norte da cidade. Itaboraí. Já em Itaboraí,
Quem está financiando a associação entre o grupo dissidente de milicianos é o traficante Zé Álvaro Malaquias Rosa, o Peixão, apontado como responsável pelo comando do tráfico de drogas nas comunidades de Parada de Lucas e Cidade Alta, no Rio. Tudo o que está fazendo, segundo as investigações, tem comum acordo com outras lideranças do TCP, que ao contrário da quadrilha que age no Complexo da Maré, são favoráveis à união com membros de grupos paramilitares. A polícia descobriu que após a mega operação que praticamente desarticulou a milícia em Itaboraí, em agosto do ano passado, grupo paramilitar liderado, de dentro de um presídio, por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, rachou. De um lado, esta ala liderada por uma mulher, Rosane Moreira da Silva, a tia, que é sogra de um homem identificado como Eduardo Negão. Do outro, milicianos comandados por Renato Nascimento Santos, o Renatinho Problema, ou Natan, pupilo de Curicica, que também está preso. As informações dão conta que para tentar fortalecer seu grupo, Renatinho abriu espaço para os criminosos do TCP, e mesmo encarcerado, encontrou no grupo de Peixão o apoio necessário para brigar pelas áreas do centro, Nancilândia, Visconde e Porto das Caixas. Acredite ou não, agora estou curioso com os próximos capítulos dessa guerra na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos aguardar. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.